Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar do acordo intersócio novamente, já que é a dúvida mais pedida. Porém, hoje eu vou falar um pouco sobre a estrutura do acordo intersócio. Qual é a estrutura do acordo intersócio? Ou seja, o acordo intersócio ele não precisa ter um limite de itens. Ele pode ser maior, pode ser menor, pode ter cláusulas sobre venda, pode não ter, não tem regra de quais cláusulas tem que ter. Mas eu fiz um roteirinho aqui para ficar mais fácil de vocês na hora de vocês fazerem o seu acordo intersócios. O primeiro, identificação da empresa ou do grupo. Então eu começo o acordo intersócio identificando os sócios, lógico, quem são sócios, e logo abaixo eu identifico as empresas. Vai ser uma empresa, vai ser um grupo de empresas. Esse acordo intersócio é para uma empresa ou para um grupo de empresas? Pode ser para um grupo de empresas. O segundo é a finalidade, ou seja, esse acordo intersócio tem a finalidade de acordar entre os sócios. Essa parte é uma parte mais poética da finalidade. Logo em seguida vem a participação dos sócios em outras instituições. Quase prendi a língua aqui. Ou seja, você tem que fazer o seguinte: eu posso ou não trabalhar em outra empresa? É aqui que vai estar escrito isso. Eu posso ou não ser sócio de outra empresa? É aqui que vai estar escrito isso. Qual é o certo? É poder ou não poder? Não sei. Isso é acordado. Se vocês acordaram que podem, quais são as regras que podem? Ou qual o tipo de empresa que podem? Ou se não podem. Ah, pode sim, mas desde que a empresa não seja concorrente dessa empresa. Não, não pode de jeito nenhum. Só pode ser se for para dar aula. O acordo entre vocês. Outro item importante é a participação de familiares na empresa. Meu filho pode ou não pode trabalhar? Meu filho vai começar de baixo ou já começa na diretoria? Ah, não, meu filho tem que primeiro trabalhar em outras empresas, depois trabalhar na empresa. Ou não pode nenhum parente dentro da empresa. A decisão é de vocês, mas tem que estar no papel, porque o que é acordado não sai caro. Outro item, as receitas, despesas e formação de capital de giro. Esse item é principalmente para as empresas novas, que ainda não tem o capital de giro, a necessidade de capital de giro definida e não tem o capital de giro guardado. Aí você pode botar uma regrinha que, enquanto a formação de capital de giro, não há distribuição para os sócios. Outro item importante é organização da gestão. E aí vai estar a governança mais ou menos descrita, que seria: temos assembleia de sócios? Esse provavelmente todas as empresas têm. Temos conselho de administração? Vamos ter conselho fiscal? E a diretoria? E aí, dentro desses quatro casos, né, instâncias, na maioria das vezes não, a gente inicia sem o conselho fiscal, inicia só com a assembleia, conselho de administração e diretoria. A gente vai falar quais são os patamares que cada instância faz, até onde ela pode aprovar e não pode aprovar, e quando ela se reúne. Aqui não é o regimento interno dessas instâncias. Outro item importante tem alienação de participação, ou seja, a sua venda, quero vender minha parte. Qual a regra da venda? Para quem eu vendo primeiro? Para o sócio, que está em lei, ok. E qual a forma? E aí, nesse item que vai depois falar, tem outro chamado valor da empresa, ele já indica para essa outra cláusula de valor da empresa, que eu já chego lá para falar. Outro item importante é da não concorrência, ou seja, de você não abrir outra empresa. Não lembra aquele item lá em cima, que você fala de participar em outras instituições? Dessa você fala do não compete. Ou seja, se você sair da empresa, quanto tempo você não pode entrar em uma empresa do mesmo ramo? Tem empresa de imóveis, vou dar um exemplo. Eu vendo minha parte e abro outra empresa de imóveis na esquina lá da minha empresa. Então, nesse acordo, você vai falar: não, durante 2 anos você não pode entrar nesse ramo de novo. Não, durante 5 anos. Não adianta você botar mais de 5 anos, porque juridicamente tem sido derrubado acima de 5 anos. Deixa eu ver outro item aqui muito importante: o valor da empresa. E aqui você fala o método que vai ser, ou seja, eu vou usar o fluxo de caixa descontado. Quem vender a parte, a empresa tem um prazo de pagamento maior. Ou seja, se ele vende para você, quer vender por 1 milhão a parte dele, vocês não têm 1 milhão para pagar na hora. Em vez de ele vender para fora a 1 milhão também, para um terceiro que vocês não sabem, vocês podem comprar 1 milhão parcelado em 12 vezes, em 20 vezes, sei lá quantas vezes. Isso pode estar acordado já também. Afastamento temporário do sócio. O que é o afastamento temporário? É quando o sócio fica doente. Aí qual a regra? Durante 3 meses ele vai receber o prolabore, depois só distribuição de lucro. Essa cláusula é principalmente para o sócio que trabalha na empresa. Porque o sócio que não trabalha na empresa continua sendo só distribuição de lucros. Mas porque trabalha na empresa, que tem prolabore, é importante definir quanto tempo ele vai estar afastado e ele vai poder receber ou não esse prolabore. Então tem que ficar claro. E afastamento definitivo do sócio, que é ou por exclusão ou por retirada, que tem a ver com a venda lá.
Então aí fala das responsabilidades dele quando ele sai, de questão de impostos, estão atrasados, se ele vai ser responsável ou não vai ser responsável. Isso tudo é coisa de vocês. Outra coisa sobre a aprovação dos balanços, orçamento e plano plurianual. Qual é a forma? Quando é que vai se reunir? Se tem que aprovar, não tem que aprovar, como vai ser? E outra cláusula que é muito importante que as pessoas às vezes não põem é para venda para investidores. Qual a regra? A gente não quer se fazer, somos 3 sócios, a gente não está vendendo nenhuma parte, não tem nenhum deles saindo, mas vai entrar um investidor. Qual vai ser a regra desse investidor? Vai ser diluído proporcionalmente? Ou vão vender para um grupo maior? Se 2 quiserem vender, vende-se tudo, não fica ninguém. Essa é o que vocês têm que acordar um com o outro. Muito importante isso. Esse é um dos itens. Pode ter muito mais, ou você pode suprimir alguns itens desses. Mas sobre venda da sua alienação, parentes podem trabalhar, que é importante, que eu acho muito importante, o não compete e a organização da gestão são temas que não podem faltar no seu acordo de sócio. Tá com mais dúvida? Manda mensagem para mim. Ah, Rodolfo, eu não tenho interesse de fazer porque é muito cansativo para mim. Você faz serviço? Faça esse serviço. Me chama aí, que eu faço para você. Mas se você olhar meus vídeos, eu vou te ensinando uns pouquinhos também, tá bom? Aquele abraço.